nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, né? Que de lábios é fácil falar, mas executar é difícil para muitas pessoas. Mas diz a palavra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Você vai ouvindo, aprende a ouvir, né? É sobre obediência a Deus. Que a obediência é o caminho mais curto para obter as bênçãos celestiais. Tem muitas formas de receber bênção. Fazer vigília, jejum, sair para pregar. Tem muitas formas. Tem caminhos mais difíceis, mas o caminho mais curto para alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida é a obediência. Então nós vamos abrir as escrituras. Pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler primeiramente 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quando nós prestamos atenção na palavra de Deus e temos um bom coração de querer obedecer, fica tudo mais fácil. Mas se no seu coração você apenas for uma pessoa religiosa, apenas cumpriu o dia de estar na igreja, cumpriu a obrigação, mas dizer assim, Deus pensa assim, eu penso assim, ninguém tem nada com a minha vida, aí fica difícil. Mas se você abrir o coração desde já e falar, fala Senhor, porque o teu servo ouve, já fica mais fácil. Diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Marca aí na sua Bíblia. Esta é a palavra que Deus deu para Samuel. Valeu no passado e vale hoje, vale muito, tem o mesmo valor. Deus falando, tenho eu tanto prazer em sacrifícios, como em que se obedeça a minha palavra. Imagine, você tem seu filho, você já tem experiência de vida com sua filha, e você está vendo que se o seu filho ou sua filha fizer uma coisa, vai dar errado. Aí você chama o seu filho, a sua filha, aconselha, e ele não te dá ouvido. A Bíblia diz que o tolo, quando vai pelo caminho, ele vê o mal, mas ele vai a si mesmo. Ele vê que aquilo ali vai fazer mal para a sua vida. Então a Bíblia chama, é uma pessoa tola, sabe que vai se prejudicar e vai e sofre a pena. Então você, qualquer área da sua vida, qualquer área da minha vida, que eu precise de uma bênção, o caminho mais curto é obedecer a palavra de Deus. Amém. E Deus tem prazer nisso. Ele tem muito mais prazer que você, por exemplo, venha ouvir a palavra dele. Que ele disse, vinde, ouvi e a vossa alma viverá. Do que você fazer um dia de jejum até 6 horas da tarde. Do que você fazer 3 dias de jejum. É um sacrifício, a gente tem que fazer algum sacrifício mesmo para se disciplinar. Mas uma coisa acompanha outra. Uma vez chegaram perto de Jesus, disseram para Jesus, os fariseus, os religiosos da época, os sacerdotes, aqueles que seguiam, né, a religião, e disse assim, por que jejuamos nós e os seus discípulos não jejuam? E Jesus, ele é o Senhor, ele é a própria sabedoria. Ele já tinha jejuado quantos dias? 40 dias. Quer dizer, ninguém podia dizer que ele era contra o jejum, mas ele não mandava seus discípulos jejuar. Então Jesus
falou para aqueles religiosos: pode uma pessoa jejuar numa festa de casamento? É um casamento, onde vai ter churrasco, vai ter festa, todo mundo vai estar ali comendo docinhos, bolos. Assim, eu vou em jejum, vou jejuar hoje, vai estar lá? Jesus disse: podem as pessoas jejuar enquanto o noivo está presente, mas chegará o dia em que jejuarão. Certo? Ele quis dizer, eles não precisam jejuar, porque eles estão comigo, mas quando eu for, eles vão ficar tristes. Quando eu subir para no habitat, meu mundo, para o céu, eles vão jejuar. Né? É como às vezes eu estava explicando isso, não sei, para uma irmã aqui na igreja, um grupinho que estava conversando comigo. Nós estamos ainda, completa hoje 21 dias que nós estamos fazendo o jejum de Daniel, né? A abstinência de carne, para nos consagrarmos mais ao Senhor. Então, imagina se eu sinto o cheiro de um bife, né, com bastante cebola. Ai, deixa eu sentir o cheiro. Ai, que vontade. Pode até ser bom, mas o jejum ele vem com uma certa tristeza, sabe? O principal jejum é aquele que vem no coração. Senhor, eu não quero. Tantas almas estão morrendo, tanta gente precisando. A cidade está cheia de meninos viciados em crack, morrendo por causa do vício. Eu quero fazer a tua obra, estou amarrada, não consigo fazer a tua obra. Os meus parentes estão, Senhor, perecendo. Senhor, é uma coisa que vem do coração, é uma tristeza segundo Deus, que leva você até a perder o apetite. Então, você tem que sentir no seu coração a abstinência, e não somente no seu paladar. Certo? Então, eu posso chegar, amanhã todo mundo vai jejuar, até 6 horas da tarde. Aí você vai e vê televisão, e aluga filme, e vê um monte de filme, né? E não ora, e vai para casa dos colegas, ou as irmãs vão ver novelas, vão para o futebol, estou jejuando. O jejum é uma coisa que a gente sente necessidade de fazer, tá? Então, lá em Isaías e outros profetas, Deus fala: seria para mim jejum vocês ficarem sem comer, com o estômago vazio, cheio de fome, com o rosto decaído? Não, jejum para mim é não falar mal da vida alheia. Está lá escrito, não está escrito? É não apontar com o dedo para o próximo, não acusar. Isso é obediência. Tenho eu tanto prazer no sacrifício como na obediência? Não. Agora, se eu digo como exemplo, uma pessoa não aguento jejuar, como a irmã disse, não aguento ficar sem comer carne. Tem problema. Você acusa as pessoas, mas tem uma coisa, pastor, eu não acuso ninguém, não julgo ninguém, não falo mal de ninguém. Opa! Deus, que bom! É esse o jejum que eu quero. É esse o melhor jejum. Fazer caridade, fazer coisas boas para o próximo, compreender o próximo, ceder, aceitar. Então esse é um jejum. Esse é o jejum que Deus quer. Então Deus tem muito mais prazer em que nós o obedeçamos do que em que nós sacrifiquemos. Essa palavra foi dada a um rei, né? Aquele rei, Deus deu uma ordem para ele no tempo das guerras do povo de Israel, das conquistas. Deus deu uma ordem para aquele rei, e aquele rei não obedeceu. Não obedeceu. Ele foi fazer exatamente uma coisa que não era para ele fazer. Foi fazer um culto a Deus que era sacerdote. É como, irmãos, Deus escolhe
cada um de nós com um ministério e um dom, né? Como tem um provérbio popular, os dedos das mãos não são iguais. Então Deus me deu o dom da palavra, certo? Ele não me deu muito o dom da conversa, não sei ficar conversando não, mas o dom da pregação, o dom do ensino, sempre me deu. Mas eu acho tão bonito quando os irmãos estão cantando aqui com aquela voz linda, maravilhosa, né? Então, eu não posso dizer assim, o que adianta? Canta, mas não evangeliza, toca, mas não ora. O que adianta os irmãos olharem para mim? O que adianta? A pastora prega, mas não faz isso, não faz aquilo. Então, nós estamos aí julgando não as pessoas, mas julgando quem? Ele, porque ele fez cada um diferente do outro. Está dizendo, Deus, o senhor não fez as coisas direito, não. Como é que o irmão faz isso e não faz aquilo? Porque ninguém tem culpa daquilo que tem dom e daquilo que não tem. Deus não deu. Deus não deu para ele. Certo, irmãos? Quando nós apontamos com o dedo próximo, nós estamos julgando a criação de Deus, a atitude de Deus. Porque ele fez cada pessoa de uma forma. Até os desobedientes, nós não podemos julgá-los. Tá? Está escrito, irmãos, na palavra de Deus, que até o arrependimento vem de quem? De Deus. A pessoa não se arrepende das coisas erradas e começa a dizer, mas coração duro, você tem coração duro. Ora, para que Deus tenha misericórdia daquela vida. Jesus disse, eu falo por parábolas, para que muitos não compreendam. Então, quem somos nós para julgar o próximo? Vem o apóstolo e diz, por que fala do servo alheio? Isso, servo alheio. A Maria Elisa não é minha serva nem sua. Savana não é minha serva. Serva do Senhor. Então é servo alheio. O que eu tenho com isso se a empregada da vizinha não lavou o quintal? Você chega perto da empregada da vizinha e fala, olha, você não lavou o quintal hoje, você não pôs o lixo para fora, você tem esse direito? É você que paga para aquele empregado? Não. Então cada um de nós é servo de Deus. É servo alheio em relação a mim, é um servo alheio, é servo de outro. Então eu não tenho que julgar, eu não tenho que apontar, eu não tenho que acusar, porque não é servo meu, não trabalha para mim, não sou eu que sustento. Então Jesus disse, não julgueis. Isso é um mandamento. E quem obedece está jejuando. Então Deus disse, eu tenho muito maior prazer na obediência do que no sacrifício. Quando a igreja de Deus, quando um grupo, quando, vamos dizer assim, a sociedade, se todos pudessem entender isso, irmãos, que maravilha que seria o relacionamento. E Deus derramaria bênçãos, porque tudo que nós semeamos, colhemos. Aí, irmãos, nós vamos sair do Antigo Testamento, nós vamos lá para o Novo Testamento. Pode procurar sua Bíblia, no livro de Filipenses. Nós hoje, na escola dominical, todos aprenderam alguma coisa sobre os livros da Bíblia. Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu àqueles que moravam em Filipos. Capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Olha que maravilha de texto para a gente aprender o que é obedecer. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós aquele sentimento, atitude, propósito, pensamento, humildade. Esse sentimento. Tende em vós aquele sentimento de atitude, de propósito, de pensamento, de humildade, que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Isso é uma coisa, irmão, que nós devemos prestar bastante atenção. Mas esvaziou-se a
mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus, sendo igual a Deus, ele se esvaziou. Tem um ditado popular que diz assim: quer saber quem é uma pessoa? Dá a ela poder. Dá autoridade e poder para essa pessoa. Aí você vai saber quem ela é. Aí você fica assim abismado. Quando a pessoa está lá, né? Lá embaixo. Tudo bem, mas quando se vê com poder, então quer dominar sobre os outros. Aí já não é mais a mesma pessoa, já não se contenta com o que tem. Jesus, ao contrário, ele é cheio de poder e glória, porque está escrito: sem ele, nada do que foi feito se fez, porque tudo foi feito por ele, através dele e para ele. Ele estava lá na criação, ele era a palavra, ele era o verbo, aquele que agiu sobre o caos e transformou aquilo que não era nada em tudo que existe hoje. Jesus, como eu estava conversando com uma irmã, e ela disse: é verdade, se ele quisesse, ele destruiria todos os maus, ou ele acabaria com tudo, com o diabo, com tudo. Jesus veio a essa terra em forma de homem. Ele poderia, de repente, ter visitado todos os países do mundo, não abrir e fechar de olhos. Ele desaparecia aqui e aparecia lá. Ele ficou só ali na região da Palestina. Você não vê Jesus pegando um navio para ir para outro país, para a Grécia. Ele deixou isso para nós. Olha só. Ele ficou lá, naquelas regiões da Palestina, no Oriente, uma terra difícil, no meio dos seus compatriotas, odiado, rejeitado, mas ele ficou lá. Certa vez ele, de noite, porque Jesus era humano, ele estava humano, e ele precisava dormir, comer, viajando a pé, passou em frente a uma cidade chamada Samaria, e a cidade tinha muros e portões. Eles bateram no portão, ele e os discípulos, para entrar para a cidade, para arranjar um lugar para dormir. E os porteiros daquela cidade dizem: não, você não vai entrar para dormir aqui, você é judeu, você não vai entrar aqui. E os discípulos, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, ficaram indignados. Como que eles podem fazer isso contigo se tu és o Criador? Se Jesus quisesse, ele poderia ter destruído aquela cidade. Ele destruiu, não. Mas os discípulos, tão bonzinhos, né? João e Tiago, João, discípulo do amor. Ele disse: peça a Deus agora, disse, em que envie fogo do céu para queimar essa cidade toda, porque não deixaram o Senhor entrar. Isso ele sendo discípulo do amor, né? Porque o homem é homem, ser humano é ser humano. Mas ele aprendeu depois, com o tempo, João aprendeu. Porque existe o amor segundo a carne, e existe o amor ágape, o amor segundo Deus. Ele não conhecia o amor segundo Deus. Eu falei muito sobre o amor aqui. O amor humano, né? É o toma lá da cá. Né?
Eu te amo muito, continuarei com você se você fizer isso, se você fizer aquilo. Mas o amor que vem de Deus, ele é incondicional e desinteressado em todas as coisas. João ainda não conhecia esse amor. Então, já que eles te desprezaram, castiga. Muitas crianças aprendem isso e eu sou contra. Ó, se você não fizer isso, Deus castiga, e Deus castiga, e Deus castiga, e Deus castiga. Deus não castiga ninguém, a pessoa que procura a sua própria derrota. É a pessoa, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão com seus próprios pés. Jesus olhou para aqueles dois discípulos: vocês não me conhecem. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar os homens. Eu vim para dar vida, não para matar. E eles poderiam ter dito: mas Elias, ele era um profeta abençoado, e ele mandou descer fogo do céu, e o fogo desceu e queimou aqueles 50 capitães. Nós não somos seguidores de Elias, nós não somos seguidores do apóstolo Paulo, nós não somos seguidores de João, tá? Nós não somos seguidores de Moisés, nós somos seguidores de Jesus. Aleluia! E Jesus pregou o amor. Jesus pregou o amor. Nós tivemos essa semana a visita de pessoas de uma denominação que guarda sábado, que não come carne de porco. E nós conversamos. E eu disse: olha, aqui é a igreja do amor. A Bíblia diz: aquele que come, para Deus come. E aquele que não come, para Deus não come. Aquele que guarda o sábado, para Deus guarda. Está servindo a Deus do jeito que ele aprendeu. E aquele que não guarda, para Deus não guarda. Porque juiz está debaixo da graça, não precisa. Então, assim sendo, seremos todos um povo unido. E é isso que Deus quer. Dentro da própria denominação há divergências de opiniões. Tem irmão que chega: eu não gosto desses hinos da agora, eu só gosto dos hinos antigos, porque esses hinos novos não têm unção. Quem é a pessoa para julgar? Aquele que escreveu naquela hora, que estava em oração, que pôs a música. Agora chega outro dizendo: eu não suporto esses hinos antigos. Esses hinos antigos estão obsoletos, já passou da época, não tem mais unção. Quem é você para falar isso? Então nós, irmãos, somos e achamos diferente uns dos outros, mas é o Senhor que recebe, é Ele que está recebendo toda a glória. Deixa os irmãos, deixa as pessoas serem elas. Deus te fez assim, fez o outro de outro jeito. O importante é que todos nós estamos servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu estive conversando com alguns líderes de departamentos. Eu disse: não obrigue ninguém a ser do departamento, do grupo, porque senão seríamos como gangues. Se você não ficar no meu grupo, no meu departamento, então você não está abençoado. Por quê? Isso é uma estratégia, isso não é um mandamento. Isso é para que todos na igreja tenham oportunidade de trabalhar, para não ficar sozinho. Se você pertence a um grupo, a um departamento, ontem foi tão lindo aqui, os grupos cantando, você vai ter mais oportunidade de participar das coisas da igreja, mais fácil. Tem pessoas que conseguem se desenvolver assim com o ministério pessoal, que é um grande evangelista, que é um cantor evangélico. Esses cantores aí, maravilha, chegam sozinhos, eles reúnem milhares de pessoas, mas todas as pessoas são assim, então tem um departamento. Seria ótimo, o coração de Deus se alegra, o meu se alegra, do líder de grupo se alegra. Mas os irmãos que não são dos departamentos também são de Jesus, são crentes de Jesus, são do Senhor. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de paz. De paz. Não confunda estratégia com doutrina. Não confunda. Feliz é aquele que entra no mesmo espírito, participante. É mais fácil.
para ele. Tem alguém que vai ficar incomodando ele no Facebook, né? Oi, irmão, né? Te amo. Curte lá o que ele diz, que dá um telefonema. Mas se a pessoa se marginaliza, ele fica sozinho, é mais difícil. Mas isso não é doutrina, isso é estratégia. Queridos, vamos entrar na obediência em todas as áreas da nossa vida. Vamos nos esvaziar. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele era um dos líderes de Israel, participava dos 70 principais. Ele diz: eu pisei em quê? Em minha sabedoria humana. Tudo. Ele sabia tanta coisa, ele é tão culto, mesmo ele desprezando a sabedoria, a cultura humana, para chegar mais perto do povo, ele é difícil de ser compreendido. A cultura dele era muito grande. Ele falou: eu julguei em esterco a sabedoria do mundo para buscar a sabedoria de Deus. Eu não cheguei até vocês com uma palavra refinada em sabedoria do mundo, mas em demonstração do poder de Deus. Uma cura na vida de uma pessoa vale mais do que um seminário de 10 anos. Ele tem um testemunho: Jesus me curou. O derramamento do Espírito Santo para a pessoa falar em línguas é uma coisa inexplicável. Isso é demonstração do poder de Deus. Olha para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, não tinha igreja, não tinha nada. Em 1970, chegamos para abrir a igreja, mas não tínhamos dinheiro, não conhecia ninguém. Então eu comecei a ir para a porta da minha casa chamar as pessoas que passavam. Quer uma oração? Aí eu já sou crente. Já é batizado no Espírito Santo? Não. Então eu para ser batizado no Espírito Santo. Quando a pessoa ainda não era crente, eu falava de Jesus. Quando a pessoa já era crente, eu orava para Jesus batizar no Espírito Santo. E o poder de Deus caía naquela kitnet. Na kitnet morando 6 pessoas. E ainda era sala de culto. Tinha a cama de casal e uma mesinha. Aí eu tinha uma cortina que eu puxava assim. E eram umas 3 casais. Então eu ficava aqui no quarto, outro ficava na sala, ficava na área. Outro casal com uma coberta assim, de cobertores. Viemos fazer a obra do Senhor. E de dia a gente puxava a cortina para tudo se transformar em sala. E ficavam as pessoas até na área. E nós começamos a fazer a obra de Deus assim. E Jesus batizou muitas pessoas no Espírito Santo. Às vezes numa visita não dá para você dar um estudo bíblico, mas dá para você fazer uma oração e poder de Deus cair sobre aquela pessoa, né? A pessoa ser curada, mudar a cabeça, aquela cabeça que estava virada com as coisas tristes, ruins, a pessoa sente a luz divina entrar na sua mente, no seu coração. Então, vamos demonstrar o poder de Deus. Vamos nos esvaziar, às vezes, de tanta coisa. Mesmo coisas espirituais. Nós, professores da escola dominical, nós fizemos um estudo antes, chamado A Árvore da Bíblia, que fala nos números dos capítulos, dos versículos, tanta coisa. Eu chamei os irmãos e falei: isso tudo é desnecessário. Isso é para a gente saber, ter a informação. Ah, mas se eu sei isso de cor, eu quero que todos saibam de cor. Bobagem. Sabe por quê? Porque isso não transforma ninguém. Não muda ninguém. Isso é informação. Não traz formação. E a palavra de Deus vem para nos formar. E não só para nos informar. Eu sei, mas eu me esvazio para chegar ao nível do que as pessoas possam compreender. Isso é que se esvaziar. Já contei para vocês aquele pastor que fez vários cursos de teologia, catedrático, e Deus o enviou para uma cidade de analfabetos. Era uma cidade, essa cidade que as pessoas têm casa de praia, e ali só moram mesmo aquelas pessoas que trabalham ali, pescadores, e os caseiros. Né? Ele chegou lá, falou:
Quando você fez uma campanha, todo mundo abre a Bíblia. Eu não sei ler, eu não sei ler, eu não sei ler. Ninguém sabia ler. Aí disse, então eu estudei tanto, sei tanto da Bíblia, para vir pastorar uma pessoa que não sabe ler. Como é que eu vou dar os meus estudos? Aí chegou na diretoria da igreja e falou, não quero ficar naquela cidade não. Eu não posso passar o que eu sei. Porque na verdade ele não sabia nada. Que sabe muito aquele que se esvazia, aquele que desce ao nível das pessoas. É esse que sabe. Missionária Margarida estudou 18 anos para ir para Guiné-Bissau, no lugar da África. Sabe o que ela faz lá? Ela conseguiu uma casa e ela recebe as crianças, índios africanos, crianças que vêm na mata, cheias de piolho, de sujeira, para dar banho, tirar os piolhos, fez curso de enfermagem, e ela fala de Jesus através da ação social. Ela estudou inglês anos, estudou vários idiomas. Ela traduziu o Novo Testamento no dialeto da África. Aí ela chega lá, vem cá, abre a Bíblia para aquele povo. Nós temos que saber aquilo que vai nos transformar e tratar o nosso caráter. Não é porque nós temos que passar tudo o que sabemos, não. Jesus se esvaziou da sua glória. Se esvaziou da sua glória para chegar até nós, para nos alcançar, para alcançar essas pessoas imperfeitas e limitadas que somos nós. Que tal você se esvaziar, né? Descer do seu pedestal de sabedoria, de santidade, para alcançar os corações, para dar aquele abraço, aquele sorriso, aquela paz do Senhor. É isso. As pessoas estão precisando muito mais disso do que longos estudos bíblicos. Então Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Um dia eu liguei para uma irmã e disse, Deus está te exaltando, sabe por quê? Porque você está exercitando a humildade. Em Provérbios está escrito, a humildade precede a honra. O que é preceder? Antes. Quer ser honrado? Seja humilde. A honra nunca vai primeiro. Primeiro é a humildade, depois a honra. E é Deus que dá. Não eu busco ou que me honro, porque não vale. Jesus disse que o testemunho de si mesmo não vale, tem que ser de outro, né? Então é assim, irmãos, que Deus vai fazendo na nossa vida e nós vamos alcançando a bênção através da obediência. Nós vamos ler mais um versículo apenas para nós orarmos. Romanos capítulo 6, versículos 15 a 18, no Novo Testamento, também carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos 6, 15 ao 18. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado levando para a morte, ou da obediência levando para a justiça? Mas graças a Deus, que embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Todos nós somos servos de alguém ou de alguma coisa. Não tem ninguém que não seja servo. Se você trabalha para o patrão, você é servo do patrão. E se você trabalha por conta própria, você é servo dos seus clientes, do povo. Você gera um produto, você vende um produto. Você precisa da clientela. Vende um produto estragado para você ver se ele volta. Ainda te processa. Então, você deve satisfações aos seus clientes. Estou falando uma bobagem? Não. Você procura fazer o melhor para ter as pessoas ali, usando, comprando a sua ideia.
você fizer errado, eles vão se afastar. A mesma coisa espiritualmente. Ou você é servo de Deus, ou é servo do pecado. A gente é servo de quem? Da pessoa que a gente obedece. Se você obedece a Deus, você é servo de Deus. Se você obedece aos vícios, à tentação da carne, você é servo do pecado. Mas a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Porque tudo tem um salário, é o retorno. Todos nós pagamos o preço daquilo que fazemos. Se você é servo da obediência, servo de Deus, você obedece a Deus, você vai ter o seu salário, que é a vida eterna. Se você obedece à índole pecaminosa que há na nossa carne, na minha, na sua, há uma índole. Há na nossa carne uma índole para o pecado. Se nós obedecemos essa índole, nós vamos gerar a morte, a destruição, o inferno. Então hoje, Deus te chama para obedecer a Ele. Porque a obediência é o caminho mais curto para a bênção. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?